Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional de hoje. Olha, o assunto do programa Ação Nacional é sobre a violência no Rio de Janeiro. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, só no mês de janeiro deste ano foram registrados 649 mortes violentas no estado. O maior número computado em quase 10 anos. E para falar sobre este assunto, temos aqui em nossos estúdios a advogada criminalista Carolina de Filipe e também o vereador e vice-presidente da Comissão de Intervenção do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Obrigado pela presença de vocês dois aqui no Programação Nacional. Obrigado, Carolina. Obrigada, Júnior. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Júnior, pela oportunidade. Gente, eu queria primeiro aqui, vou começar falando com o Cláudio, já que também é vereador no Rio de Janeiro. A gente tem visto aí todos os dias mortes devido à violência, ao nosso ponto de vista, porque a gente vê pela mídia, parece que o Rio de Janeiro está sem controle. Isso é verdade, Cláudio? A intervenção, ela vem exatamente por essa falta total de condição de comandar que o governo tem hoje. Realmente se perdeu na segurança, a política de segurança pública do Rio já estava completamente falida, desde a UPP. O que a gente via ultimamente era uma política de confronto sem nenhuma inteligência, sem nenhuma condição, o funcionalismo da segurança, salários atrasados, condições inadequadas de trabalho, armamento extremamente inferior. Então, naquele momento, a gente entende que realmente estava colapsando completamente a segurança pública e a intervenção, uns vão criticar, outros vão elogiar. Eu acho que ela vem de uma maneira rasa, mas totalmente necessária. Algo precisava ser feito. E a intervenção ela vem com um sopro de esperança para o Carioca, para o Fluminense. Ela vem como um sopro de esperança mesmo, pelo menos uma possibilidade de se ver uma melhora. Então, estava realmente sem controle e acho que ainda até o fim do ano a gente ainda vai ter que analisar bem o que vai acontecer, mas algo tinha que ser feito e ela veio nesse sentido, ela veio muito bem a calhar porque estava realmente totalmente fora de controle. Carolina, você que é especialista nessa área de criminalista, né? Você acha que o que significa a intervenção federal no Rio de Janeiro? Você acha que ela é necessária realmente? Olha, eu acho que a intervenção foi necessária, sim. Também concordo que foi uma medida forte, mas necessária, porque o Rio de Janeiro ele já vinha de problemas, ele já estava trazendo, já vinha de problemas anteriores à intervenção, né? Quando a gente olha para os números e vê o crescente da violência, quando a gente vê que em 2017 teve uma explosão de violência, né? O Rio fechou 2017 com a maior taxa de mortes violentas desde 2009. Então foram 6.731 casos de mortes violentas no Rio de Janeiro em 2017. E a gente vê o sistema falindo desde o sistema financeiro do Rio de Janeiro, com atrasos de pagamento, com policiais sem receber, e tudo isso vai refletindo na questão de segurança, e sem segurança a população vai ficando cada vez mais temerosa, e o crime vai avançando, e a impunidade vai tomando conta, e com impunidade a criminalidade aumenta, e isso vai se tornando uma bola de neve, né? Então, a intervenção se faz necessária para poder, de certa maneira, barrar essa bola de neve que vinha acontecendo, porque eu acho que se perdeu o controle desse mecanismo de freagem da criminalidade. Quando a gente pensa na criminalidade, a gente tem que pensar em mecanismos para freá-la. E esses mecanismos haviam se perdido, na minha opinião. Tá, mas mesmo com a intervenção se fala aí que ainda a violência continua lá no Rio de Janeiro. Mesmo assim, dá certo ou ainda é cedo para se falar alguma coisa? Sem dúvida, porque a intervenção tem pouco mais de 2 meses, né? Vai fazer 2 meses ainda, vai fazer 2 meses. Nem completou. Nem Passou completou. de 30 dias um pouco. É muito pouco tempo para se pensar em resultados efetivos, né? Com certeza, até porque o levantamento prévio que foi feito
e a doutora colocou muito bem a questão orçamentária, o previsto para a segurança inicialmente era 12 bilhões. Caiu para 8, teve que ser feito o reajustamento, porque sabia-se que não iria se arrecadar o que o orçamento previa. Ainda a última, em cima de 12 bi, era o segundo maior orçamento da União. Só perdia para São Paulo e ficava quase igual a Minas. Quer dizer, então, que são estados bem maiores quantitativamente. Minas, por exemplo, tem 800 e tantos municípios. O Rio tem 92. Nossa. São Paulo deve ter mais de 300 municípios. Sim. Então você vê que o Rio de Janeiro é um problema de gestão. A dívida que a intervenção levantou só de pessoal das polícias gerava em torno de 700 milhões. E a dívida de custeio gerava em torno de 1 bilhão e 600 milhões. E a necessidade que hoje se tem claramente de investimento é mais 1,5 bi. Por isso que esse número de 3 bi 100 que eles falavam, em torno de 1,6 bi em dívidas e mais 1,5 bi para você conseguir botar para funcionar, investir, equipar decentemente, nenhum super equipamento não, pelo menos para que fique adequado para o trabalho. Então, se tem um problema de gestão, que não é em 30 dias que você resolve. 30 dias, praticamente, você só levanta dado. Você vai levar meses, então. Você só levanta dado. Você ainda tem, até recentemente, nem fonte de custeio tinha ainda. Nem unidade de custeio. Quando eu tive a oportunidade de estar lá com o general Braga Neto, que tem coisa de 2 semanas, nem fonte de custeio eles tinham ainda. Ainda estavam trocando, entrou o general Richard na segurança pública, agora trocaram o comandante da polícia militar. Então eles ainda estão fazendo os primeiros ajustes junto do campo. O que ele falou para a imprensa, que o primeiro momento ele só botou gente na rua. E eu entendo que esse é um dos grandes problemas, né? Fazer primeiro e planejar depois. Uma das grandes tentativas de resolver o problema da criminalidade no Rio de Janeiro foi a implementação das UPPs, né, lá atrás. E a gente tem dados que falam que em 2015, quando as UPPs foram regulamentadas, quando veio a regulamentação das UPPs em 2015, a regulamentação chegou quando já tinham 38 UPPs já em andamento, quando tinham em pleno funcionamento. Já estavam lá e aí vieram as regulamentações. Então, primeiro vai para a rua e depois pensa como fazer. E aí isso é um problema grave, porque eles abastecem o avião no ar, né? Então, é muita coisa. Nossa, o risco de cair é enorme. É enorme. E você tem um planejamento financeiro, que hoje muita coisa é orçamentária. Sim. Você tem um planejamento financeiro que daqui a pouco você pode ver, eu não precisava ter feito isso, deveria ter investido aqui. Não. É lógico que a gente confia na capacidade de quem está na ponta fazendo. Mas o planejamento é fundamental para qualquer um. O planejamento familiar você tem que ter, poxa vida. O mais alto empresário, a maior cabeça do mundo, precisa de planejar. Precisa desse planejamento eficaz. E até porque isso é um princípio do direito administrativo. A gente está falando em dinheiro público, o dinheiro do contribuinte. Então, não adianta essa política, e eu concordo muito com a doutora Carolina, em primeiro lugar que o Rio de Janeiro ele se notabilizou pela política do confronto. A polícia do Rio hoje é a que mais mata e é a que mais morre no Brasil. Sim. Ou seja, está claro que esse modelo de política de ação de confronto, ele é um modelo falido. Sim. Sem a inteligência necessária. Inclusive, tem um dado, ano passado, não foi gasto nem 10 mil reais em inteligência. Nem 10 mil reais em inteligência. Então, como é que fica a situação? Quer dizer, enquanto a gente está em confronto, aí você tem a arma chegando, porque se utilizar a inteligência, você vai descobrir política de fronteira. Como é que chega as drogas no Rio de Janeiro e sustenta tudo isso? Essa é uma das principais questões.
há uma linha de raciocínio que fala que o problema da segurança do Rio, ele advém muito das questões federais. Políticas de fronteira, políticas ruins em aeroportos, má segurança em rodoviárias. Então, que esses armamentos, muitos deles entrariam pelas fronteiras e, na verdade, o Rio estaria pagando por uma forma rasa desse controle. Você também tem que ver que o Brasil tem uma fronteira imensa, exatamente, difícil de se controlar. Então, é essa bola de neve que a doutora falava que tem muita dificuldade. E o Rio é o cartão postal do país, né? Então, tudo que acontece no Rio reverbera mais ainda do que em outros... Mas há um problema muito claro de qual é o papel da polícia no Rio de Janeiro, né? Qual é o efetivo papel da polícia? Então, mesmo na criação das UPPs, que foi o primeiro movimento para tentar melhorar essa questão de combate à criminalidade, o papel da polícia é de combate ou é pacificador? Porque enquanto não... E eu acho que isso é a grande questão da intervenção e é a grande questão para as pessoas ficarem a favor ou contra a intervenção, né? Qual é o papel desses agentes públicos no Rio de Janeiro? Porque isso faz toda a diferença, porque eles estão indo para o combate ou eles estão indo para pacificar. E se forem para o combate, é para combater quem ou o quê? Porque muitas vezes não tem quem seja contra tirar barricadas de traficantes das favelas, recolher as drogas e combater o crime. Agora, muita coisa que chocou a população foi tirar foto de criança, revistar a mochila de criança nas escolas. Então, qual é esse papel? Então, enquanto a polícia for colocada num papel, essa polícia que mata, né? Essa polícia que mais mata no Brasil, esse papel não está claro. E aí, esse papel de combate à criminalidade vai estar sempre maculado por essa violência estatal. E nós não vamos conseguir, de fato, ter o fim que se procura, que é o combate à criminalidade. Estabelecer a paz de novo. Exatamente. E a ordem. Estabelecer a paz da ordem. Eu sempre digo que se a intervenção conseguisse cumprir 3 papéis fundamentais, ela teria chegado ao sucesso. A gente não pode imaginar que em 30 anos de problema, em 10 meses vai resolver. Não se tem nem esse sonho, essa perspectiva de resolver. Se pelo menos conseguisse resolver um pouco da questão estrutural, que hoje é fundamental para que a polícia... Hoje, por exemplo, um agente público, um policial, ele vai menos armado e menos seguro do que o bandido, do que o traficante, do que o miliciano, quem que ele vai enfrentar. Hoje ele já chega numa situação de desvantagem, desvantagem bélica mesmo, desvantagem de estrutura mínima de funcionamento. A segunda é esse poder paralelo que se tem barricadas, se tem poderes territoriais que são muito complicados, onde muitas vezes o bandido conhece melhor o local que ele está guerreando que a polícia. E isso é muito difícil. E a terceira coisa, com certeza, são as questões das milícias e do mau agente público que acaba se corrompendo e acaba usando a própria estrutura estatal a favor do crime. Então, se por acaso a intervenção pública conseguisse melhorar esses 3 pontos, já seria uma grande vitória. Daqui até o fim do ano, não há muito mais, não há tempo hábil, não há orçamento hábil para que se faça muito mais que isso. Bom, eu preciso ir para um rápido intervalo, a gente volta já, estamos falando aqui sobre a violência no Rio de Janeiro, então fique ligado, a gente retorna.